Fala galera, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está entrando agora para assistir esse vídeo, nós vamos fazer um vídeo hoje sobre técnicas de fatoração, beleza? Esse assunto vai ser dividido aqui no meu canal em duas partes, em duas etapas. A primeira parte, a parte de reconhecimento, né, dessas técnicas de fatoração, e a segunda parte, uma parte simples, né, sobre exercícios desse assunto, falar sobre alguns exercícios chaves sobre esse assunto aí. Valeu? Então vamos começar aqui. Então olha só, a primeira técnica de fatoração que a gente vai abordar vai ser a seguinte, né? Então a gente vai usar o primeiro, é o elemento em evidência. É a primeira técnica de fatoração, beleza? Então como que vai consistir, né, o elemento evidência? É quando você percebe que um elemento faz parte de todas as parcelas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando eu pego esse exemplo aqui, ó, AX mais BX, a gente percebe o seguinte, percebe que o X faz parte tanto da primeira parcela quanto da segunda. Então isso quer dizer que a gente pode colocar esse X em evidência, sobrando quem? Se eu tirar de cada parcela esse X aqui, quem é que sobra aqui? Aqui sobra o A e aqui sobra quem? O B. Então nós colocamos em evidência. Então fazendo aqui um exemplo numérico em relação a isso aí, né? Vou fazer dois exemplos. Não, um exemplo. Um ou dois exemplos, vamos dizer assim. Então olha só, o primeiro exemplo é, se eu tiver 3x mais 5xy, isso aqui vai resultar em quê? Eu percebo que o x faz parte das duas parcelas. Então eu coloco o x em evidência. Quem sobrou aqui? Se eu tirar o x daqui, sobrou quem? O 3. Mas, se eu tirar o x daqui, sobrou quem? 5y. Beleza? O valor que você coloca em evidência é exatamente o valor que você precisa tirar daquele grupo que tem as parcelas lá. Então a gente colocou aqui o x em evidência. Esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, por exemplo, né, vamos fazer isso aqui. 3x² y² mais 6x³ y². Beleza? Então, o que a gente consegue colocar em evidência aqui? Eu percebo que o 3 faz parte tanto daqui quanto daqui. Porque aqui é 3 e aqui é 2 vezes 3. Então eu posso colocar o 3 em evidência aqui. Uma outra coisa que eu posso colocar em evidência, ó, x² e aqui eu tenho x². Então eu coloco sempre o menor em evidência, x². E aqui eu tenho y³ e y². Então eu coloco sempre o menor em evidência, y³. Beleza. Se desse número aqui eu tirar tudo isso aqui, quem é que sobra? Não sobra nada. Quando não sobra nada, a gente coloca quanto? 1. Por quê? Porque quando eu multiplicar esse cara aqui vezes 1, vai voltar para esse carinha aqui, ó. Beleza? Mas, agora, se eu tirar desse grupo aqui, isso aqui, quem é que vai sobrar aqui, ó? 2, que é através da multiplicação, né? 2x y² porque aqui é 5. Beleza? Então, isso aqui é colocar em evidência esse número aqui. Se eu pegar esse cara, multiplicar por esse, vai dar isso aqui. E se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por esse cara aqui, vai dar exatamente esse carinha aqui. Tranquilo? Então, esse foi a primeira técnica, né, de fatoração, né, ou colocar em evidência, que a gente chama muito. A segunda é chamada de agrupamento. Beleza? O agrupamento. Como que vai funcionar o agrupamento? O agrupamento você vai ter que fazer essa evidência, só que em grupos separados. Por isso que o nome é chamado de agrupamento. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, AX mais AY mais BX mais BY, o que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber que
Nesse grupo aqui, ó, eu consigo colocar o A em evidência. E nesse grupo aqui, eu consigo colocar o B em evidência, que são os elementos comuns em cada grupo. Então aqui ficaria A, X mais Y, mais o B vezes X mais Y. Show? Coloquei o A em evidência aqui e coloquei o B em evidência aqui. Agora, você percebe que quando eu coloquei isso em evidência, eu acabei tendo o X mais Y como evidência, né, como elemento comum às duas parcelas. Então, eu vou colocar ele em evidência. X mais Y em evidência. Quem é que sobrou daqui? O A. Mais quem é que sobrou daqui? O B. Então, você escrever isso aqui é a mesma coisa que você escrever esse produto aqui. Tranquilo? Agora, o que falta? O que vocês precisam fazer para ficar afiado nisso? Fazer exercício, praticar, né, esses elementos em evidência, esses agrupamentos. O próximo que tem, o próximo tipo que a gente vai considerar agora é o reconhecimento de produtos notáveis. Então a gente já tem uma aulazinha dessa no canal. Se você tiver dúvida sobre produtos notáveis, é só pesquisar no canal aí, que tem lá alguns vídeos sobre esse assunto. Então, por exemplo, vamos supor que num dado momento, num dado exercício, apareça para você isso aqui: x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Beleza? E você precisa fatorar isso aqui, colocar isso aqui de uma maneira através de um produto. Beleza? Escrever isso aqui de uma outra fórmula. O que a gente consegue perceber? Né? Pela experiência dos produtos notáveis, eu sei que isso aqui resulta em quê? Resulta em x mais y ao quadrado. Ou seja, se eu fizer x mais y ao quadrado, dá exatamente isso aqui, de acordo com os produtos notáveis. Então, é você fatorar em função do seu conhecimento em relação a produtos notáveis. Beleza? Se eu fizer x mais y vezes x mais y, vai dar exatamente essa situação aqui. Tranquilo? Um outro modelo, por exemplo, se eu te der isso aqui, ó. Olha lá, x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, que produto notável é esse aqui? Né? Através do seu conhecimento de produtos notáveis, você consegue perceber que isso aqui é a mesma coisa que x mais y ao cubo. Beleza? Mas, tipo assim, esse tipo de conhecimento brota na minha cabeça? Não. Né? Isso aí é de acordo com a experiência, com o seu contato com a matemática, conforme você vai estudando, vai percebendo algumas coisas, né? E estuda esse assunto especificamente, que é chamado de produtos notáveis. Né? Por que é notável? Eu gosto de falar sempre isso. É notável porque assim, você viu, tu já sabe em que se transforma. Tranquilo? Então, quando eu vejo essa situação aqui, eu já sei que isso se transforma nisso. Quando eu vejo isso aqui, eu sei que isso se transforma nisso. Tranquilo? Por isso que é produto notável. E o quarto fator aqui, que a gente vai abordar, é o trinômio quadrado perfeito. Tá? Que também é muito importante. Trinômio quadrado perfeito. Tá? Como que a gente vai trabalhar isso? Presta atenção. Vamos supor que eu te dei isso aqui. A ao quadrado mais 8a mais 16. E você quer escrever isso através de um produto. Então, como que você vai fazer? Para saber se é um trinômio quadrado perfeito. Presta bem atenção. Fazer bem calmo. Coloca uma raiz nesse número aqui. Coloca uma raiz nesse número aqui. Raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a. Show? Raiz quadrada de 16 vai dar quanto? 4. Tá? Então, raiz quadrada de a ao quadrado dá a. Raiz quadrada de 16 dá 4. Depois que você pegar esses dois resultados aqui, olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar esse vezes esse. Vai dar quanto? 4a
e depois você vai pegar isso aqui e vai multiplicar sempre por quanto? Por 2. Vou até trocar de cor para você poder não se confundir. Você sempre multiplica por 2. Show? Aí, o que acontece? Quanto que vai dar isso aqui? 8A. Se o resultado que der aqui for igual ao resultadozinho que está aqui, isso é um trinômio quadrado perfeito, que utiliza quem? O elemento A e o elemento 4. Então você vai poder escrever isso aqui como A mais 4 ao quadrado. Agora, por que entrou esse mais aqui? Porque aqui é mais. Se por acaso você fizer esse procedimento, né, colocar uma raiz aqui, deu A. Colocou uma raiz aqui, deu 4. Multiplicou, deu 4A. Multiplicou por 2, deu 8A. Provando que é um trinômio quadrado perfeito. E aqui tiver um menos, você vai colocar A menos B ao quadrado. Show? Vamos fazer mais umzinho aqui para a gente poder pegar mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, A ao quadrado menos 10A mais 25. Como que a gente verifica se é um trinômio quadrado perfeito? Coloca uma raiz aqui e uma raiz aqui, sempre nos últimos. Cortou aqui, deu quanto? A. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Depois que você fizer isso, você vai fazer o quê? Multiplicar. Então, A vezes 5 vai dar quanto? 5A. Pega esse carinha aqui agora e multiplica por quanto? Por 2. Beleza? Quanto que vai dar isso aqui? Esse cara aqui vai dar 5A, vai dar 10A. Deu um número que está aqui no meio? Deu. Tá vendo? 10A igual está aqui. Então, já que deu igual, é um trinômio quadrado perfeito. Então, para eu montar esse trinômio, vai ser A, só que agora vai ser menos, ó, porque aqui é menos. Menos 5, beleza? Sobre quanto? Elevado a quanto? 2, beleza? Só para poder consertar um errinho aqui, ó, presta atenção. Aqui eu coloquei B, tá vendo? Opa, quase que eu fiz besteira aqui, quase que eu apaguei tudo. Vamos lá. Aqui eu coloquei o B, mas não é B, ó. Aqui é quem? É o valor 4, que é o número que está aqui, ó. Beleza? Então, A mais 4 ao quadrado e aqui A menos 5 ao quadrado. Tá, galera? Então, não deixa de assistir o próximo vídeo, que vai ser sobre resolução de exercícios sobre fatoração. Beleza? Fatoração desse tipo. E uma outra coisa, antes de encerrar esse vídeo, queria pedir desculpa, porque às vezes a gente acaba tendo que voltar a apagar alguma coisinha que a gente acabou passando batido. É porque eu não sei se vocês perceberam, os meus vídeos são feitos sem edição. Eles são feitos como se fosse ao vivo, né? Que eu posto do jeito que eles ficam, eu posto para vocês, porque o meu conhecimento em relação à edição ainda tá evoluindo. Preciso aprender muito ainda sobre isso, mas com o tempo eu vou melhorar esses vídeos para vocês. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner.